que ela é, sabe, uma maneira poderosa de você acelerar a sua vida de uma forma tão extraordinária que em pouco tempo você vai ver os frutos e talvez você se tornará irreconhecível, simplesmente pelo fato de fechar brechas para viver exatamente aquilo que Deus tem para você. Antes da gente começar, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Nós temos um grupo de WhatsApp e que nessas horas já deve ter milhares de pessoas lá, em nome de Jesus. É só você clicar no link que está aparecendo na descrição do vídeo. Aqui abaixo tem uma descrição, você clica lá, entra na nossa comunidade. Toda a segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você no nosso canal. Às quintas, o Mentoria de Vida, que é essa mensagem que você está assistindo agora. E todos os dias, de segunda a sexta no SBT, às 7 horas da manhã, você tem o Bom Dia Esperança. E eu quero fazer um convite, que você seja parte da nossa comunidade, daquilo que Jesus está fazendo. Então agora, se você já entrou na comunidade, curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. E vamos pro vídeo agora. A mensagem começa bem facinho, o começo dela. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, que começa dizendo: não dê lugar ao diabo. Está vendo a diferença do Mentoria de Vida para a mensagem do canal? Aqui, irmão, o buraco é mais embaixo. Aqui pede para sair. É que a gente amadurece e tem coisas que vão se tornando parte da nossa caminhada que a gente não pode ignorar. Bom, quando a gente é garoto, a gente tinha medo do escuro, lembra? Tem gente velho que ainda tem medo do escuro. Acabei de ver 3 pessoas. Por que a gente tinha medo do escuro? Porque no escuro a gente não sabe o que tem lá. Então, como o escuro é um lugar desconhecido, então você perde a referência. E pelo medo do que possa ter, você foge daquele lugar. Eu me lembro de quando eu era criança, que dormir no escuro não foi um grande desafio, mas ir tomar água no escuro era. Irmão, o caminho do meu quarto até a cozinha era um sangue de Jesus tem poder. Está repreendido o diabo, sai agora. Qualquer barulho que eu ouvia. Irmão, e você sabe que casas fazem barulho de noite. Vento, dilatação de material por causa de frio e calor. Só que ninguém explica isso para uma criança. E você está aqui deitado, uma escuridão absurda. E quando você ia para o sítio? Que o sítio é mais escuro do que o normal. Porque, estou contando a minha vida agora. Mas aí você ouviu um barulho assim. Pronto. O diabo acabou de entrar na casa. Tô sendo sincero, mas só para você entender o ponto. A escuridão é um lugar onde você não tem domínio. É onde você não tem controle. Então, basicamente, brechas são lugares que você não tem controle. Que é o lugar que você não mostra, que você não conta, que você esconde. E são exatamente nesses lugares que estão os teus pontos fracos de destruição. Então, você imaginar mais ou menos assim. É como se fosse um navio. E nesse navio tem um pequeno buraquinho lá embaixo.
que o capitão sabe do buraco, mas ele não conta para ninguém. E ele continua navegando. Mas a cada 2 dias ele vai lá embaixo, ele pega uma toalha, retira toda a água, e ele vai vivendo assim durante muito tempo. Só que na primeira vez que ele foi, tinha pouca água. Depois, quando ele voltou, já tinha mais água. Até um dia que ele não vai conseguir mais voltar, porque já está cheio de água e não tem mais o que fazer. Mas tudo começou com uma pequena brecha, com um pequeno lugarzinho. E lá naquele lugarzinho foi crescendo, crescendo, até que um dia o casamento acabou. Até que um dia os filhos já não têm mais respeito pelo pai. Até que um dia você perdeu o seu trabalho. Até que um dia você perdeu o seu temor. Até que um dia você não ama mais a Deus porque perdeu toda a fé. Mas tudo começou pequenininho e sempre num lugar escuro. Escuro porque você quis que ficasse escuro. Escuro porque você sabia que se tivesse luz em cima, você teria que resolver. Mas você deixa escuro. E aquilo que é pequeno vai crescendo ao longo do tempo, até um dia que aquilo que você deixou te destrói. A gente é maduro para conversar sobre isso. A gente é maduro para olhar um no olho do outro e dizer que talvez na nossa vida ainda existem coisas escondidas. Que talvez ainda existem compartimentos da nossa embarcação com vazamentos que a gente não mexeu. E está lá. A gente volta a cada 3 meses, 2 dias, whatever. A gente volta, resolve de maneira paliativa, mas ainda está lá. E ainda incomoda. E sabe, só tem uma maneira de a gente resolver algo semelhante: colocando luz em cima. A vida é mais ou menos assim. Nós somos enganados pelo mal. Nós fomos enganados. A gente caiu numa pequena mentira. E essa pequena mentira normalmente está conectada com o nosso orgulho, porque a gente disse que não ia fazer mal para a gente, que não ia dar nada. Não, eu tenho o domínio próprio, eu consigo parar, eu consigo controlar, eu consigo resolver. E aí a gente começou dando um primeiro passo. Isso é tão sério. Quantas famílias se perdem todos os dias por causa de uma salinha escura que não foi cuidada? Quantas vidas com Deus que são destruídas por conta desses pequenos quartos escuros que gerou trevas sobre uma casa inteira até o dia que não teve mais esperança? Quantas coisas na nossa vida a gente esconde de todo mundo, mas a gente não consegue esconder do espelho. A gente não consegue esconder do nosso sono. A gente deita e aquilo está lá, batendo, nos humilhando. Está lá, tirando a nossa paz, roubando o nosso sono. E a gente vai passando por cima. A gente não cura, a gente não resolve, porque às vezes vai nos cobrar bastante. Às vezes vai nos cobrar um posicionamento firme. Às vezes vai nos cobrar uma hombridade de um nível que a gente nunca teve. Sabe, mulheres, vai nos cobrar que a gente vai perder relacionamentos, vai ter que mudar rotas muito dramáticas. Mas se eu te dizer que é muito melhor fazer enquanto o barco navega do que depois quando o barco ir para o fundo. E se eu te falar que é muito melhor a gente resolver agora do que depois enfrentar a dor das péssimas decisões? Se eu abrir meu telefone aqui, meu direct, você vai ver uma série de mensagens. De primeiro, gente que está traindo a sua família e que está vivendo uma vida dupla e que agora está entre a cruz e a espada. Um lado está pressionando e o outro está quase descobrindo. Gente que está devendo porque pegou dinheiro emprestado,
para pagar algo que a esposa não sabe que ele comprou. Pessoas que tomaram decisões erradas, não contaram para ninguém, não tem para ninguém para pedir ajuda agora. Porque quem faz as coisas escondidas, é muita humilhação pedir ajuda no público. Então elas param aqui, que ninguém vê. Quantas mensagens eu já recebi. E sabe, quando eu voltei para Jesus, eu também mandei uma mensagem para alguém de coisas sombrias da minha vida. Mas esse é um negócio, é a gente que vai deixando. Quando a palavra está dizendo não dê lugar ao diabo, ele está dizendo passa em revista e fecha todas as brechas. E brecha pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um grupo de WhatsApp, pode ser uma amizade que você tem, pode ser o lugar que você frequenta, pode ser a pessoa que você convive, pode ser o tipo de conversa que você nutre. Porque é assim que o mal entra. Eu sempre digo e aprendi assim: com pecado você não brinca, você passa longe. Com limite você não experimenta, você passa longe. Esse negócio de jogos de azar, tem gente que está destruído e ninguém da família sabe. Está pegando dinheiro de agiota para pagar outra agiota. A vida está destruída. Casamentos destruídos. Pessoas que estão afundadas na pornografia. Gente que está aprofundado em relacionamentos tóxicos. Mas tudo começou com uma brecha. Como que a gente resolve? Colocando luz em cima. E como que a gente coloca a luz em cima? Primeiro, com Cristo. A gente precisa rasgar o nosso coração com Jesus e dizer: Deus, eu tenho um problema. Porque a gente não reconhece que é um problema. A gente diz: não, eu vou resolver, é simples, eu consigo. Não, você tem um problema. Não, você tem um problema. Se você tem uma brecha, você tem um problema. Você tem que dizer para o Senhor: Jesus, eu tenho um problema. E eu tenho um problema nessa área. Irmão, Judas não tinha problema com adultério, Judas tinha problema com dinheiro. Tem gente que o problema é a mulher, então o seu problema é com mulher. O seu problema não é com dinheiro. O problema é que normalmente quem tem problema com uma coisa joga uma cortina de fumaça na outra. Ele ataca o que ele é um ponto forte, mas ele esconde um ponto fraco. Então reconhecer que nós temos um problema é o primeiro passo. Se Judas chegasse para Jesus e dissesse: Jesus, é o seguinte, dinheiro comigo não dá. Eu sou bom de administrar, mas eu sou zolhudo. Vai ter uma hora que isso vai me destruir. Então não brinca com o limite. Se o seu problema é com mulher, não brinca com o limite. Não esteja em grupos, não manda direct. Se alguém te mandar um direct, não responde, tonto. Eu prefiro passar por ignorante e grosseiro do que perder a minha família amanhã. É melhor, entenda, coloque limites que te protejam a longo prazo. Proteja os seus filhos, proteja o seu casamento, proteja as suas finanças, proteja a sua vida com Deus. Porque a pior coisa da vida de alguém é ser achado em falta, porque escondeu o que deveria ser tratado. Colocar luz em cima, primeira coisa, é diga para o Senhor: Jesus, seguinte, eu tenho um problema com isso aqui. Eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me traga perdão, mas eu preciso que o Senhor me abra o caminho, que o Senhor mostre para mim o que eu devo fazer. Irmão, o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. E é a Bíblia que diz, não sou eu que estou falando. Mas o nosso primeiro ponto é tentar esconder. Por que Adão e Eva, quando Deus desce no jardim, eles se escondem? Porque na cabeça deles dá para esconder alguma coisa de Deus. De Deus a gente não esconde nada. Só que quando a gente esconde de Deus, o mal usa isso para nós, contra nós, para nos afastar de Deus. Porque todas as vezes que a gente vai orar, o mal vem e diz: você não pode, você não tem direito. Por quê? Porque você esconde algo, mas você nunca escondeu nada, porque Deus sempre soube de tudo. Então você resolve primeiro com Deus: Deus, eu tenho um BO para resolver, o Senhor me ajuda. E aí depois, se proteja. Escute bem o que eu vou te falar, não me leve a mal, mas tem coisas que mexer depois de muito tempo não resolve mais nada. O fato de nunca mais fazer já é um grande passo de cura. De nunca mais mexer com aquilo já é um grande passo de cura. Mas não deixe de colocar luz em cima. Sabe,
Sabe como que você pode colocar a luz em cima de coisas que podem te destruir? Trazendo para uma roda de pessoas de confiança a área que você precisa de proteção. Ponto. Irmão, eu vou ser bem sincero com você. Cada um tem um ponto fraco. E o ponto fraco de quase todo mundo é muito parecido. É sempre duas coisas: ou é dinheiro, ou é o sexo oposto. Na maioria das vezes é isso. Mesmo que você não tenha tanto problema, é importante você ter coisas que evitem problemas, correto? Como que você coloca uma luz em cima? Pronto, minha rede social. Minha esposa tem no telefone dela. Pronto, já resolveu um problema. Tem no telefone dela. Meu WhatsApp está logado no meu computador lá em casa. Minha senha do telefone, ela tem o acesso. E alguém vai dizer, disso é falta de privacidade. Não, meu lindo, isso aqui é defesa. Isso aqui é sabedoria. Eu não quero ter nada no futuro que roube a minha paz e que tire a minha família, que me coloque de maneira escravizada, de subir para pregar e não ter coragem de olhar no teu olho. Então melhor, deixa tudo acessível. Eu fui fazer o Legendários no final do ano, e eu não sabia que podia deixar o telefone com os Legendários. Eu deixei com a minha esposa. Já pensou que gostoso que é tu ficar 3 dias fora, sem medo de alguém mandar uma mensagem e a tua esposa ver? Isso é libertador. Você não ter nada que o mal possa usar contra você. Isso é libertador. Fechar as brechas é colocar a luz em cima, aonde o diabo nunca vai ter legitimidade para te atacar. O Billy Graham falava uma coisa. O Billy Graham dizia: eu não fico sozinho em ambiente com nenhuma mulher, e não pego dinheiro na minha mão de lugar nenhum. O dinheiro vai direto para a associação e eu tenho o meu salário. Eu não mexo em dinheiro que não é meu. A gente tem uma associação evangelística que cuida de milhares de pessoas. Nós acabamos de adotar uma escola no Paquistão. Agora, uma escola chamada Preach School, que é o nome da nossa escola de teologia. Eu não sei a senha do banco, eu não tenho um cartão dessa conta, e eu nunca mexi em um centavo. Sabe qual que é a garantia? A garantia é porque não tem nada no meu nome, não tem um cartão, não tem nada. Não existe como o inimigo te manchar se você não deixou brecha. Esse é o negócio. O diabo só consegue destruir quem deixou brecha. Nós temos que nos tornar blindados. Blinda o teu casamento, blinda as tuas amizades, blinda a maneira que você fala. Lindo, quando você estabelece o padrão, você coloca a luz em cima, você tem pessoas que te ajudam a não cair nesse ciclo. Você entende? Se o seu problema é com pornografia, crie procedimentos que você não será tentado. Não leve o telefone para o banheiro. Converse com a sua esposa. Fala a verdade. Você vai chegar uma hora que você criou um mecanismo que você não consegue mais fazer errado, porque você botou luz em cima, e tudo que você coloca a luz em cima, o inimigo não tem mais acesso. Isso é em tudo. Nas finanças, não compra nada escondido, minha linda. Esse negócio que alguém diz, não, pega o cartão e compra escondido, até o dia que você estiver endividada e seu marido descobrir da pior forma, e talvez o seu casamento acabe por conta de uma besteira. Não existe isso. Quando você casa, principalmente, não existe vida minha, vida dele. É vida de vocês. Se a gente aprende logo, o inimigo não vai ter ação na nossa casa. Coloque fundamentos sólidos que você não se destrua. Eu completo a palavra dizendo para você o seguinte: para tudo a gente precisa do Espírito Santo para nos convencer. Porque existem coisas erradas que a gente faz e acredita que estão certas, porque o Espírito Santo ainda não nos convenceu, ou porque a gente não deu acesso a Ele. Eu conversei com uma pessoa esses dias, e ele falou algo interessante. Ele disse: eu traí a minha esposa, e aquilo para mim não parecia errado. Eu falei: cara, mas como assim? Ele falou: cara, eu sou homem. Homem é assim. Eu falei: quando foi que isso mudou? Ele falou: foi o dia que eu conheci Jesus. O dia que eu conheci Jesus, eu vi o covarde que eu era. Eu vi que eu não traía só a minha esposa, eu traía toda a minha família.
Esse dia o Espírito Santo me convenceu e a minha vida mudou. Entenda que para tudo na vida a gente precisa de Jesus, até para descobrir aonde está o vazamento. A gente precisa dele para saber aonde é o ponto sombrio da nossa história, que precisa de cura. Não é sobre um remendo, é sobre uma cura que não vai mais te afetar naquele lugar. Resolva as coisas antes que aquilo te assombre na sua vida. A pior vida é aquela que você fica assombrada. Coisas que você não resolveu e que a vida dá uma volta e quando vê te encontra na metade do caminho. Aconteceu um negócio comigo interessante esses dias. Eu tava num evento e uma mulher chegou e falou assim para mim: eu preciso falar com você. Falei: meu Deus, pode falar aqui. Tá toda a minha equipe, pode falar aqui. Ela falou assim: não, é só com você, é particular. Falei: sai pra lá, Satanás. E ela começou a insistir. E eu falei para ela: minha linda, você não está entendendo. Eu não vou ter uma conversa em particular com você. Você entendeu isso? Se você quiser falar aqui, está aqui o segurança, está aqui o meu produtor. Você vai falar aqui, mas eu não vou sair daqui com você. Eu não vou conversar com você. Você entendeu? Ela: não, é algo que diz respeito a você. Irmão, e se eu tenho um rabinho preso? Eu desmaiava na hora, irmão. O único que saiu atrás foi o meu produtor, que estava mais curioso do que eu para saber o que era. Ele foi atrás para perguntar o que é. Pior que foi mesmo, mas não perguntou. Mas ele ficou muito curioso. Mas entende que a brecha é assim, é pequena. Um directzinho chega e você abriu o perfil. E não é feia, tá? Nossa, sangue de Jesus tem poder. Aí você fala: ai, ai, ai. Sabe onde começa o erro? Quando você abriu, já começou. Agora, se você abrir e visualizar, aí a pessoa vai mandar assim: uai, não vai me responder? Aí tem tanta coisa para falar. Mas eu vou parar por aqui para dizer uma coisa para você. Fecha a brecha. Quanto antes você fechar as brechas e colocar a luz em cima, você está defendendo a longevidade da sua história. Eu não sei você, meu lindo, mas eu quero pregar essa mensagem para o resto da minha vida. Eu quero ter os meus filhos comigo para o resto da minha vida. Eu quero que eu esteja velhinho e eles dizer para mim: o papai honrou a mamãe, o papai cuidou da gente. Eu quero que a minha filha um dia diga: eu quero casar com um homem igual o meu pai. Você entende? E olha, que fique claro, eu não estou contando vantagem e não estou dizendo que sou perfeito. Pelo contrário, estou dizendo que sou exatamente como vocês. Todo dia algum vazamentinho na embarcação aparece. Tem alguns que eu demoro dias para resolver. Alguns demoram horas, mas não dá para viver com coisas escondidas. Você quer ser livre? O primeiro ponto é: feche todas as brechas, ou como o apóstolo Paulo disse, não dê lugar ao diabo. João capítulo 10, versículo 10 diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o capítulo 10, versículo 11 diz: mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Você achou que ia terminar assim, de qualquer jeito? Eu sou um evangelista, nada mudou. A primeira pergunta é para você que nunca tomou essa decisão. E hoje você quer tomar a melhor decisão da sua vida, que é fechar todas as brechas e entregar o teu coração por inteiro para o Senhor Jesus. A segunda pergunta é para você que já viveu coisas extraordinárias com o Senhor, mas você abandonou. Uma brecha entrou, aumentou ao ponto de sufocar a sua fé. Mas hoje você está aqui e você quer voltar para Ele. Então essa é a oportunidade única para você. Não é sobre fechar as brechas somente, mas é sobre entregar o controle da embarcação para o Senhor Jesus. Amém? 2 perguntas, uma resposta. Se a sua resposta for sim para uma dessas 2 perguntas, no 3 você vai levantar a mão. No seco assim? Sem nenhuma promessa? Não.
Não é pelo que Ele vai fazer, é pelo que Ele já fez na cruz do Calvário por você. Então eu vou perguntar. Se a sua resposta for sim, você levante a sua mão, a gente ora e termina essa noite maravilhosa aqui em São Paulo. 1, 2, 3. Só você que está tomando essa decisão, levante a mão. Só você que está tomando a decisão, levante a mão só para eu ver de novo, porque eu acho que... Oh, meu Deus. Eu nunca vou acostumar com isso aqui. Esse é o maior presente da minha vida. É o que faz valer a pena voltar amanhã para casa e dizer para os meus filhos o que eu estava fazendo. Vale a pena. Vale muito a pena. Só quem está tomando a decisão, feche os teus olhos e ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Amém. Uma palavra diferente, uma palavra direta sobre um problema direto para ajudar você a direcionar coisas importantes da sua vida. Toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, você tem uma mentoria de vida. Segunda-feira, você sempre tem uma mensagem dos céus para você também, aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, curte esse vídeo. Quando você curte, você faz com que a mensagem vá mais longe. Então, curte, comenta, compartilha. E essa palavra eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. E agora, eu quero te convidar também a fazer parte da nossa comunidade Mentoria de Vida. Lá na
na comunidade, é um grupo de WhatsApp. Você vai ser lembrado de toda segunda, de toda quinta. Eu prometo que a gente não vai incomodar você, mas quando precisar, a gente vai ajudar você a ir mais longe, a edificar a sua vida, a você estar mais perto de Jesus. Amém? Então aqui na descrição do vídeo tem um link do grupo, é só você entrar e fique em paz. A gente não incomoda, a gente não fica mandando figurinha, bom dia, tá bom? Então entra no grupo. E agora eu quero convidar você a ir para a mensagem. Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 9, diz o seguinte: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Amém? Veja comigo exatamente o que a gente leu. Olha o que o texto diz. O texto diz o seguinte: que nós fazemos os planos, mas é o Senhor que direciona os passos. Você acha que o fato de Deus direcionar os passos, isso faz com que a gente perca o direito de fazer o nosso planejamento? Sim ou não? Não? Bom. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim dele é a morte. Então veja, você está disposto a fazer um plano e descobrir que no fim o seu plano estava errado? Sim ou não? Tá vendo? Dá um pouquinho de dúvida, não dá? A gente já fica assim, será que vale a pena mesmo? Porque vai que dá errado. Vai que dá errado. Então não é melhor deixar que Deus planeje? Cuidado para não dar confusão agora. Cuidado. Será que não é melhor então a gente colocar tudo na mão de Deus e deixar Ele resolver todas as coisas? Um pouco dividido a votação. Alguém disse, vai, é isso aí mesmo. Deixa com o papi. Ele resolve. E alguém está dizendo, não, a gente tem que fazer planejamento. Então, deixa eu dizer para você o que o texto diz. Vamos de novo. Do homem são as preparações. Então fala para quem está perto de você. A tua parte é planejar, mesmo que dê tudo errado no final. Complicado, não é? Porque nós estamos vivendo um tempo estranho. O tempo estranho que a gente está vivendo é o tempo de quem não se posiciona para aquilo que quer viver. O tempo que a gente está vivendo é um tempo assim, nossa, eu quero prosperar na vida, mas não faz nada. Eu quero casar, mas não faz nada. Não se move, deita e fala, o Senhor vai mandar aqui. Ah, o Senhor vai mandar aqui, o Senhor vai mandar nada. Fala pro irmãozinho, vai mandar nada. Você vai ter que caçar, você vai ter que ir atrás, você vai ter que mandar uma mensagem no direct, você vai ter que se expor, você vai ter que passar vergonha. Fala, você vai ter que fazer. Deus não vai mandar nada. Fala, raio só cai do céu. Na vida a gente resolve criando planejamento. Não adianta, meu lindo, se você for apenas alguém que espera as coisas acontecerem, você não vai viver nada. A Bíblia diz que aquele que fica olhando o vento não irá colher absolutamente nada. Quem fica esperando não vai acontecer. Eu vou te falar uma parada que é uma coisa da minha cabeça talvez, mas eu me lembro que essa inquietação, ela nasceu dentro de mim no começo da vida. O começo da minha vida foi muito difícil. E quando eu digo muito difícil, por conta da minha casa, da minha família, eu ouvi muitas palavras de maldição durante muito tempo. Eu tinha um negócio comigo de que eu precisava provar para mim que tudo aquilo que eu ouvia era mentira. Mais do que saber que era mentira, eu queria ver com o meu olho que aquilo ali não tinha poder sobre mim. É uma coisa que parece engraçado para alguém, mas eu me lembro de coisas simples, como por exemplo, na tua casa não vai ter ar-condicionado. Sabe aquela parada? Eu vou ser mais claro. Um dia eu falei pro meu pai, por que você não coloca um ar-condicionado na nossa casa? E meu pai falou, a gente nunca vai ter ar-condicionado. E eu coloquei na minha cabeça, um dia...
Eu sou assim, irmão, um dia eu vou ter uma casa e eu vou ter ar-condicionado na minha casa. E se der para colocar no banheiro, eu vou colocar no banheiro. Nem precisa, mas eu estava com esse negócio na cabeça. E esse é um negócio que Deus se agrada. Deus se agrada de gente inquieta. Deus se agrada de gente que se posiciona na vida. Deus se agrada com gente que se move, mesmo que tudo diga ao contrário. Eu vou te falar uma parada interessante. O nosso tempo é um tempo de pessoas que aparentemente estão esperando as coisas caírem do céu. Os homens não estão mais tão homens. A minha impressão é que aconteceu um problema na nossa genética. Os homens estranhos. Quem tem mais de 30, você está em extinção, amado. Valoriza o passe. Estou falando sério, minha linda. Se você casou com 30 plus, valoriza. Esses homens aí são os homens que pegaram o sol e não passavam protetor solar. Uns homens brutos. Fala amém, irmão, fala amém, me ajuda. Entendeu? É uns homens que sabem bater uma laje. Entendeu? É uns homens que sabem fazer um concreto. É uns homens que sabem fazer uma linha de tijolo no plumo. Entendeu? É uns homens que instalam a pia. Entendeu? É uns homens. É macho. Meio perigoso. Os homens que você fala, eita, mexe não. Mas hoje você viu que tem uns homens, nossa. Ah não, tem um marido de aluguel agora. Não, irmão, contrata os maridos de aluguel, mas você tem que pelo menos ter a noção do que está acontecendo lá, irmão. Você tem que saber pelo menos a chave Phillips o que é. A chave Phillips, não sei quem é o irmão Felipe. Você precisa saber de algumas coisas. Então o que eu estou falando para você é, me parece que a gente virou uma geração passiva, aonde está dependendo de todo mundo, aonde a gente está dependendo, porque tem que ter alguma coisa, porque tem que conspirar tudo a favor. Não, irmão, a gente tem que voltar a ser parte de uma geração que nada conspirava a favor e a gente lutava contra o vento contrário. A gente se levantava e dizia, não, eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu vou me levantar, eu vou me posicionar, eu vou fazer mesmo que não está dando certo para ninguém, eu vou empreender, eu vou cuidar da minha casa, eu vou casar, eu vou ter filho. É coisa de posicionamento. Deus não vai mandar nada do céu para você. Então os homens nossos aqui, a nossa galera aqui dos 30, talvez essa mensagem não é para vocês. Ou é? Porque tem uns 30 com ascendente em 23. Entendeu? E preciso ter trabalhado. Eu não estou falando agora só de homem, eu estou falando de mulheres também. De mulheres que foram engolidas por um discurso mentiroso, que perderam o sacerdócio da casa sobre os filhos, que perderam a essência feminina, que tentaram de uma maneira errada e se frustraram. E agora de repente me parece que a gente não está mais fazendo plano para o futuro, porque meio que tudo que acontecer está valendo. A gente vai vivendo, vai sobrevivendo, e parece que os nossos sonhos foram encurtados, e a gente vai perdendo a essência que torna a gente um caçador, que torna a gente alguém que se levanta e se posiciona. Como eu disse para você no começo, quando eu olho para a Bíblia, eu olho, por exemplo, Neemias. Deus chamou ele para dizer, Neemias, constrói os muros, reconstrói os muros. O que Neemias faz? Neemias faz um plano. Neemias chama a galera, cria uma estratégia, dá um prazo, vai para cima, resolve. A gente tem que ter pessoas que Deus tem um plano para a gente? Tem, mas eu quero fazer o que é a minha parte. Eu vou fazer aquilo que está na minha disposição. Eu vou bater a cabeça, eu vou correr, porque eu sei que Deus vai direcionar os meus passos, mas eu não vou ficar parado. Deus não direciona passo de quem está parado. Deus direciona os passos de quem está andando. Não, você não pegou, eu vou falar de novo. Deus não direciona os passos daqueles que estão parados. Quem está parado, você vira para um lado, para o outro, mas não vai para lugar nenhum. Agora quem está andando, Deus direciona os passos. Deus vai aplumando a caminhada, Deus vai direcionando o destino, Deus vai apontando o futuro, e você vai caminhando, tropeçando e levantando. Você vai caminhando, sofrendo, mas se recuperando. E quando você vê, você está vivendo o centro da vontade de Deus, porque você não parou, você não desanimou, você não desistiu, você ergueu a cabeça e foi até o final. Ou seja, não adianta nada achar que Deus tem um plano extraordinário e ficar parado na vida que você vive. Está na hora de a gente ficar inquieto, está na hora de a gente se incomodar com a vida e dizer, eu quero alguma coisa melhor. E não é sobre sacrificar prioridades, é sobre se levantar como uma mulher e um homem de Deus que quer viver o maior plano de Deus para essa terra. É alguém que quer exercer governo e liderança sobre tudo e sobre toda a realidade construída. É levantar de verdade.
E eu vou falar uma coisa para você, meu lindo. A gente precisa colocar isso no coração dos nossos filhos agora. Se você quer, constrói o caminho para chegar até o lugar. Se a gente dá tudo, se a gente fazer tudo, os nossos filhos não saberão o desafio de absolutamente nada. É importante cair de bicicleta, tira as rodinhas logo. É importante o raladinho, é importante passar dor de cabeça, é importante se frustrar. A gente está protegendo a geração que vem, que daqui a pouco vai estar tudo parado assim, dizendo: vai fazer o quê? Não, irmão, levanta, sacode a poeira. Não fica acomodado na vida que você está, não. Eu quero viver algo melhor. Eu quero poder trabalhar mais rápido. Eu quero ganhar tempo para os meus filhos. Eu quero gerir meu tempo. E esse é posicionamento. Então não adianta. Deus tem um plano comigo. Qual é? Não sei. Não, Deus vai fazer. Vai fazer o quê? Não sei também. Você está fazendo o quê? Eu estou esperando. Eu estou só aguardando. O maná vai cair do céu. Não, lindo, o maná caiu do céu só quando o povo estava perdido. Quando o povo chegou na terra prometida, eles tiveram que plantar, tiveram que esperar a colheita, tiveram que olhar para o céu para ver a estação perfeita para plantar. Não adianta. Se você quiser viver com a comida caindo do céu, se muda para o deserto. Mas eu não quero viver a vida toda no deserto, não, meu lindo. Eu quero viver no centro da vontade de Deus. Eu quero ir para a terra prometida. E aí Deus está falando que é a terra prometida, então aprende a plantar rápido. Aprende a olhar as estações e tomar as decisões certas e sábias. E sabe por que eu estou falando isso para você? Porque é direcionamento, é inquietação, é colocar dentro de você um negócio assim: nossa, deixa eu olhar minha vida aqui. Mesmo carro há 20 anos, mesmo jeito de falar há 10, nunca mudou, ainda fala as mesmas coisas, problema, não evolui. Já viu, tem gente que não evolui? Você passa 10 anos, a pessoa ainda está no mesmo assunto, ela ainda está na mesma realidade, ela ainda está reclamando dos mesmos problemas, e para ela você diz: nossa, que vida boa. Não é boa nada, irmão, vida sofrida. E você acha que é bom, mas você está errado. Essa é uma vida estagnada. A gente não foi feito para estagnar. Quem estagna amolece e fica perdido no tempo. Sabe qual que é a coisa da nossa vida que a gente só descobre quando o tempo passa? É quando a gente olha para trás e a força e a energia que a gente tinha já não tem mais, e não dá mais tempo de tomar decisões ousadas que nos levariam para um outro nível. É quem deveria ter estudado na hora certa e não estudou. É quem deveria ter pedido demissão e corrido para outro trabalho e não correu. É quem deveria ter se posicionado e tomado uma decisão clara e não tomou a decisão. Então o tempo passou e disse: poxa, agora é tarde demais. É verdade, é tarde demais. E aí? Vai fazer o quê quando a vida passar? Vou falar um negócio que aconteceu comigo. Quando eu tinha 10 anos de idade, 9 anos de idade. Qual que é a idade que a gente vai para a quinta série? 10 anos? Bom, quando eu tinha 9 anos, então eu estava na quarta série e vi uma propaganda de televisão. O pau estava torando lá em casa, irmão. O pau estava torando, briga, confusão, palavra de maldição, só treta. E eu estou assistindo a propaganda eleitoral. Amém. E estou olhando que na minha cidade tinha um colégio que tinha ganhado um prêmio de melhor colégio municipal do Brasil. Isso eu acho que eu nunca contei na minha vida para ninguém. Pelo menos publicamente, para as pessoas, amigos perto já contei. Foi para minha mãe, obviamente. Falei: mãe, tem um colégio na nossa cidade que ganhou como o melhor colégio público do Brasil, mãe. A minha mãe, com interesse maravilhoso. Deus mudou minha mãe, estou falando porque Jesus já mudou o coraçãozinho dela. Mas ela falou: não vale a pena não. Mãe, é gratuito, mãe. Não, tem que ir lá, pegar a fila de madrugada e não sei o quê. Deu 1 milhão de desculpas e não foi. Irmão, eu dormi com aquele negócio atravessado na barriga aqui, ó. Eu estudava de manhã. Quando acabou a aula, eu falei: sabe de uma quê? Era final do ano, já dezembro. Peguei a bicicletinha e falei: eu vou lá no colégio. Era um colégio que dava uns 15 minutos de bicicleta da minha casa. Pá, bicicletinha, pá. Fui lá no colégio. Cheguei no colégio, o guarda, portão fechado, falou: tudo bom, menino? Tudo bem. O que você quer? Eu falei: vim estudar aqui. Aí o guarda falou: mas você é matriculado? Eu falei: não, quero me matricular. Ele falou: não, mas é a tua mãe que tem que fazer. Eu falei: pois é, minha mãe falou que se você quiser é para eu dar um jeito. Minha mãe não falou nada disso, mas eu entendi. Aí isso, maravilhoso. Aí ela falou assim: sério? Eu falei: sério. Então calma aí que eu vou chamar a supervisora do colégio. Me lembro do nome dela, Dona Vânia. Dona Vânia, I love you. Dona Vânia veio. Oi, moço, tudo bem, tudo bem. O que você quer? Quero estudar aqui. Ela falou: é a sua mãe? Pois é, minha mãe falou que se eu quiser, eu dar um jeito. A sua mãe falou isso pra você? Falou. Então peraí, vem cá, a Dona Zeca, diretora do colégio. Irmão, no primeiro dia eu conheci a nata do colégio.
Irmão, quem se posiciona arruma confusão, mas vive os milagres extraordinários. Eu posso dizer que no dia que eu entrei no colégio, eu já estava na sala da diretora. Ou seja, parece que está dando errado, mas está dando certo. Irmão, eu estava na sala da diretora. A dona Zeca olhou para mim, menino lindo. Irmão, eu demorei para crescer. Eu era baixinho, eu tive um estirão de crescimento com 14 para 15 anos. Então eu era um tisquinho, orelhudinho, a orelha já tinha o tamanho de agora, com a cabecinha desse tamanhinho. Eu acho que ela olhou para mim pelo tadinho dele. Esse menino deve apanhar muito. E aí ela olhou para mim e falou assim: mas como assim a sua mãe falou isso? Eu falei: minha mãe não quis vir. E eu quero estudar aqui. Ela falou: então a vaga é tua. Não tem nem vaga. A gente vai dar uma vaga para você. Mas primeiro dia de aula tua mãe tem que estar aqui. Falei: eita, não sei se eu comemoro. O que eu faço? Irmão, fui para casa, não falei nada para minha mãe. Falei só para minha mãe perto de começar as aulas. Falei: mãe, eu comecei a conseguir a vaga no outro colégio. Só que tem um negócio, a mãe tem que ir junto no primeiro dia. Ai, que maravilha, minha mãe foi. Irmão, tava uma gangue esperando ela para brigar com ela na porta do colégio. Ela chegou, a diretora levou ela para dentro da sala e deu uma lição de moral eterna na minha mãe. Como que o teu filho quer trabalho, quer estudar num colégio melhor e sendo de graça a senhora não fez o mínimo? E aí, irmão, a culpa nunca foi da minha mãe. Só que o resultado de viver aquilo foi de alguém que não ficou inquieto. Então, lindo, a gente tem que caminhar, mas Deus é quem vai direcionar os nossos passos. É Deus que vai fazer as coisas acontecerem, entende? Mas se a gente não se posicionar, não acontece. Não acontece, não adianta. Você quer viver uma vida melhor, você vai ter que fazer algumas loucuras enquanto dá tempo. Você vai ter que planejar coisas e vai ter que tomar decisões ousadas. Não adianta. Se você quer viver uma vida comum, seja comum. Agora, se você quer viver o sobrenatural de Deus, você vai ter que se posicionar. Irmão, para acabar, minha mãe sem emprego, não sei quantos anos sem emprego. Minha mãe trabalhou no banco durante 10 anos. Eu tinha uma na minha memória: mamãe trabalha no banco. Fui com a minha mãe na Caixa Econômica, minha mãe reclamando no carro comigo, no carro não, na bicicleta, que não conseguia trabalho, que não sei o quê. E eu tô com aquilo na cabeça: eu vou fazer um negócio hoje então. Cheguei no banco com a minha mãe estava lá esperando no caixa. Eu saí de perto dela e fui lá na mesa da gerente. Falei: oi senhora, tudo bem? Imagina, irmão, eu tinha 12 anos. Falei: tudo bem com a senhora? Tudo bem. Pois é, minha mãe precisa de emprego. Eu tô falando uma coisa para você, eu tô dando um testemunho pessoal. E não é para mostrar, nossa, que garoto ousado. Não, irmão, que menino doido, sem juízo. Mas tem coisa que só vive com quem toma decisões ousadas e se posiciona para viver a vontade de Deus. Eu falei para ela: Etienne era o nome dela, Etienne, dona Etienne. Falei: minha mãe, ela trabalhou em banco 10 anos já. Ela falou: sério? Só que aqui só entra concursado. Eu falei: sério, mas não tem algum tipo de vaga que dê para ela? Ela falou: olha, eu acho que abriu uma vaga na terceirizada do banco. Falei: pois então eu vou trazer o currículo da minha mãe. Irmão, fui na minha mãe e falei: mãe, consegui um trabalho para mãe. Minha mãe falou assim: como assim? Falei: vem cá, mãe. Levei ela lá na mesa da Etienne. Falei: olha aqui, ó, é a minha mãe. Essa mulher trabalha muito, sinistra. Isso aqui não erra a conta. Irmão, consegui um emprego para minha mãe num lugar totalmente, sabe, não foi feito para aquilo, não era aquele momento. Mas é só isso que eu quero que você entenda. A nossa geração precisa tomar um posicionamento para viver aquilo que Deus tem para a gente. Se você não se posicionar, você não vai viver o extraordinário. Eu só quero colocar um ânimo em você agora, dizendo para você: meu lindo, não existe nada impossível para aqueles que se levantam na presença de Deus e dizem: Senhor, eu quero viver algo a mais, eu quero ir além, eu quero viver algo sobrenatural. Senhor, eu quero fazer alguma coisa. Deus só vai dizer uma coisa para você: levanta e sai da onde você está. Sai da onde você está, levanta, sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Se você ficar parado, você não vai viver o sobrenatural e acabou. E aí, meu lindo, acabou. Só vai ter testemunho daqui a um ano quem tomar uma decisão agora de dizer: vou fazer algo que eu nunca fiz. Vou me posicionar onde eu não me posicionei até então. Eu vou me mover em direção ao sobrenatural. O que você quer para a sua vida? Eu quero isso aqui. Então, constrói o caminho. Mesmo que no meio você vai dar ali com a cara com os burros na água. Mesmo que no meio você vai decidir que talvez você estava errado. Mas se você ficar parado, você não vai viver milagre nenhum. Eu vou falar uma coisa que parece doideira, mas é verdade. A gente só vê pessoas prosperarem, e essas pessoas que prosperam, elas nunca são normal.
Não existe testemunho de gente que prosperou normal, lindo. Confia em mim. Gente que é muito... Aí eu vou falar uma coisa. Normalmente, os que mais dão certo não é a galera da primeira fileira. É a galera da quarta para a última. Entendeu? É a galera que está dando jeito. É aquele cara que saía da escola e ia trabalhar. É aquele que estava dando o seu jeito, estava fazendo coisa, estava plantando, estava tomando direção, estava apanhando de vez em quando, mas estava se movimentando para viver o sobrenatural. Eu não estou falando que o da primeira fileira não consegue. Eu só estou dizendo que, na verdade, a vida não é daqueles que aprendem mais, é aqueles que colocam em prática rápido aquilo que está aprendendo, que se destacam. Sempre tem uma história maluca por trás. Pode ver, irmão, todo mundo que está vivendo algo extraordinário tem uma loucurinha por trás. Fez o que ninguém teve coragem, pediu as contas na hora que ninguém era para pedir conta, entendeu? Se movimentou de um jeito diferente, orou com ousadia que ninguém tinha coragem. Só vive milagre quem olha no meio da tempestade de Jesus. Eu sei o que está aí mesmo? Aí Jesus, então me chama que eu vou contigo sobre as águas. Irmão, não era dia de andar sobre as águas, era dia de Jesus acalmar a tempestade. Mas quem entende que não dá para ficar parado, vive milagres que nunca ninguém viveu. E ponto, acabou, vou terminar. Jesus, obrigado porque o Senhor é maravilhoso, incrível, top. E o Senhor hoje está sacudindo a nossa estrutura, dizendo: quer viver algo diferente? Começa a se direcionar em direção à minha voz e viver aquilo que somente eu tenho para você. Mas se tiver parado, vai viver e morrer parado. Mas se você se levantar, se você se posicionar dizendo: eu não estou satisfeito, eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu quero ter mais vida com Deus, eu quero fazer coisas que ninguém fez, eu quero ir além da história, eu não quero ser uma história repetida do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô, eu quero viver uma história nova. E aí eu estou aqui dizendo para você, então, levanta da onde você está, sacode a poeira e sai andando pelo mundo, que Deus vai direcionar os teus passos e a vontade dele vai acontecer sobre você, em nome de Jesus.